Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Muitos dizem que as empresas, tendo em vista o seu dinamismo e capacidade de adaptação muito maiores do que os governos e mesmo de sociedades, serão um motor de uma era mais sustentável. Há menos de 5 anos, ainda antes da Conferência Rio+20, a percepção era de otimismo. O Brasil ainda era a bola da vez e fazíamos um programa exaltando a inovação empresarial no Brasil. A sustentabilidade era então uma condição para a continuidade e ampliação de um negócio ou para a abertura de um empreendimento novo. Quanta coisa mudou em 5 anos no Brasil e no mundo. Será que mudou também essa percepção de empresários de que a sustentabilidade é fundamental para um negócio nos dias de hoje? E se não mudou a percepção, como está a prática das empresas no que se refere à sustentabilidade num momento tão agudo de crise em nosso país? Para debater o assunto e tentar responder a estas perguntas, estamos recebendo hoje o Paulo Branco, mestre em Administração de Empresas pela PUC-Rio e vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e a Viviane Bauer, sócia da BDO Brasil, onde atua na auditoria de empresas focada em sustentabilidade. Olha, eu sei que eu comecei falando de coisas muito positivas, né? Pensando aí nos próximos 5 anos, o que tinha, o que não tinha, paraná. Mas a gente tem um retrocesso, uma desaceleração nesse processo da sustentabilidade dentro das empresas. Então, já vou jogar esse assunto logo de cara. Mas, vamos começar delimitando. O que envolve sustentabilidade quando a gente fala de empresa? Por favor, Viviane. A sustentabilidade ela é formada em 3 pilares, né? O econômico, o social e o ambiental. E nas empresas, muitas delas, existe uma área específica para a sustentabilidade, para olhar para essas questões e coletar as informações, muitas vezes, para a elaboração do relatório de sustentabilidade. Então, essa área ela é responsável pelo monitoramento das atividades que as empresas fazem, né, e pelo reporte dessas informações para os administradores, para os stakeholders, que são todas as pessoas interessadas nessas informações. Vamos explicar um pouquinho mais para quem está em casa, Paulo, até com exemplos, pode ser? Quando a gente fala de sustentabilidade, muitas pessoas em casa vão pensar, vou diminuir a água do banheiro, vou trocar aquela torneirinha lá na empresa, faz isso, olha que ótimo. Vou colocar lixeiras para ter uma coleta seletiva melhor. Mas é muito mais amplo que isso, como ela falou. Quer dizer, tem a parte social, tem a parte econômica. O que a gente pode mostrar como ações que são parte da sustentabilidade de uma empresa? Sim, ótimo. Acho que os exemplos ajudam bastante a entender a amplitude do tema, né? E se nós falarmos sobre a atuação das empresas na dimensão ambiental, estamos falando sim das questões de tratamento dos resíduos, o uso adequado dos recursos naturais, como água, energia. Então, uma empresa que constrói uma quantidade X de produtos com menos uso de energia, ela é uma empresa que tem práticas ambientais no que se refere ao uso desse recurso mais adequadas do que uma que faz a mesma quantidade com uso maior de energia. Então, estamos falando, no caso da dimensão ambiental, um bom uso dos recursos naturais, tanto no que se refere às matérias-primas quanto aos resíduos gerados. Quando nós estamos falando na esfera social, que foi uma das dimensões que a Viviane mencionou, nós estamos falando, por exemplo, sobre um ambiente de trabalho seguro para os profissionais dessa empresa, sobre oportunidades de desenvolvimento profissional e aumento da sua empregabilidade. Estamos falando na oportunidade que essa empresa dá a populações menos favorecidas, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência, o quanto essa empresa expressa a diversidade na sua força de trabalho, refletindo um quadro de diversidade presente na sociedade onde ela está inserida. Quando a gente está falando na dimensão econômica, essa é mais óbvia, né, no dia a dia da gestão, então tem a ver com fluxos financeiros, mas tem a ver também com a transparência nos demonstrativos financeiros que essa empresa oferece para os seus investidores, na medida em que o investidor, o acionista, usando uma expressão que a Viviane citou, um stakeholder, uma parte interessada e muito fundamental. Então, esse stakeholder, que é o acionista, que é o investidor, colocou recursos e espera baixo risco, e para que ele saiba que a empresa tem ou não alto ou baixo risco, ele precisa de informações. Então, é do âmbito da responsabilidade empresarial, da sustentabilidade no que se refere a essa dimensão econômica, não só resultado, lucratividade, recolhimento de impostos, mas também informações transparentes para os públicos que têm necessidade dessas informações para a sua tomada de decisão. Então, é um tema intimamente relacionado à qualidade da gestão, aos posicionamentos, à estratégia da empresa.
Por muito tempo, houve uma grande confusão no mundo e no Brasil em particular, onde se reduzia as ações de responsabilidade empresarial ou sustentabilidade àquelas de cunho filantrópico ou assistencialista, onde uma empresa coloca o seu recurso, um recurso privado, em benefício de um interesse público, né? Por exemplo, apoiar a educação no município onde ela está inserida, apoiar a conservação de uma praça no bairro onde ela se encontra. Mas hoje a sociedade já está muito mais esclarecida para perceber, por exemplo, muito estranho, essa empresa coloca recursos para apoiar a educação no município, mas dentro de casa ela tem analfabetismo funcional, funcionários que não conseguem operar equipamento porque não sabem ler o manual. Existe aí uma esquizofrenia, existe aí um grande equívoco que muitas pessoas na sociedade já conseguem perceber e discernir e diferenciar uma empresa da outra. É interessante porque nisso que você falou, e aí eu queria que você me explicasse, Viviane, quer dizer, então, se você tiver um belo de um RH dentro da empresa, você está fazendo um trabalho sustentável, quer dizer, de dar oportunidades para os próprios funcionários, de entender os deslocamentos que são necessários para aproveitar melhor aquele funcionário, isso também é visto como sustentabilidade? Também. Então, toda a parte de treinamento, né? Então, com essa crise, com a recessão econômica, é possível ver uma queda no investimento em treinamento dos funcionários. Né? Então, essa possibilidade de mudança no departamento, existe pouca preocupação também das empresas em ter um percentual mínimo de mulheres dentro dos cargos, um monitoramento em que cargos, em que tipo de cargos e lideranças essas mulheres estão. Então, um bom RH ele vai estar preocupado com essas questões, né? E isso também faz parte da sustentabilidade. Agora, aí vem uma pergunta só para enfiar um pouquinho de uma azeitona na história. Vocês estão me dizendo que uma empresa que faz cigarros, ela pode ser sustentável? Essa é Se ela cumprir com todo aquele... Sim, essa é uma excelente discussão, e essa discussão está colocada, inclusive, nos índices de sustentabilidade. Então, hoje já existem várias bolsas do mundo, bolsas de valores, inclusive na Bolsa de São Paulo, índice de sustentabilidade, ou seja, compõe-se uma carteira de ações da qual fazem parte empresas que passaram por um processo de avaliação que leva em conta aspectos econômicos, sociais, ambientais e também de governança corporativa, a relação dessa empresa com seus acionistas, com seus investidores minoritários. E é objeto de debate nesses índices se determinados setores da economia devem fazer parte ou não. Além de cigarro, armamento, essa é uma grande discussão. Sim, claro, as empresas claro, de armamento poderiam compor uma carteira de um índice que leve em conta a sustentabilidade? A própria ideia de compra de carbono, quer dizer, eu estou resolvendo lá, mas não estou resolvendo aqui. Sim, essa é uma questão também importante de ser considerada, principalmente nos dias de hoje, onde Estados Unidos sai do Acordo de Paris. Esse é um importante debate. Todo programa que eu gravo, eu venho aqui meto pau no Donald Trump, que é inacreditável. Ele é o antagonismo. Mas esse é um debate importante. Mas voltando à empresa de cigarro, ou de armamento, ou de jogos e de tantos outros setores polêmicos, a grande questão que se coloca é: essas empresas atuam na ilegalidade? De fato, elas não atuam na ilegalidade. A sociedade deu licença para que elas operem. A sociedade não considera ilícito esse negócio. Ok, não é ilícito, elas podem operar legalmente, mas tem produtos que reconhecidamente têm um impacto potencial sobre os clientes, sobre os consumidores, sobre os usuários. É, portanto, do âmbito da responsabilidade empresarial que essa empresa dê transparência a esses impactos, que diga o que faz para minimizar esses impactos. Portanto, sim, ela pode compor uma carteira de ações de empresas com práticas de sustentabilidade, desde que seja pontuada, seja considerada em função daquilo que faz ou não faz. Então, pera lá. Para minimizar os seus impactos potenciais sobre a sociedade. A pessoa morrendo de câncer no cigarro é uma ação sustentável da empresa? Ela não é uma ação sustentável, e isso, olhando num contexto mais amplo, é uma discussão muito importante porque, por exemplo, o impacto sobre a saúde desse indivíduo está nos afetando porque onera a saúde pública. Sem dúvida. Então, esse é um debate importantíssimo. Mas a ideia, por exemplo, de repassar os danos que ela pode causar, eu entendi que seria uma forma de... São medidas compensatórias. Medidas a minimização, a transparência sobre o que impacta, o que não impacta, dando à pessoa o livre-arbítrio de poder decidir ou não se vai consumir aquilo. O que não podemos aceitar é não dar a informação ou dar informação distorcida para que o indivíduo responsável, adulto,
tome uma decisão errada. Claro. O que nós devemos cobrar dessas empresas é informação de qualidade, para que o indivíduo possa exercer o seu livre-arbítrio e consumir ou não aquele produto. Viviane. E tem outros tipos de indústria também que são mais aceitas, mas que também têm um certo risco, digamos assim, né? A parte alimentícia, por exemplo, essas indústrias já começam a pensar em alertar os consumidores, né, sobre o consumo de açúcar, sobre o consumo exagerado de gordura, começam a produzir outros tipos de alimentos visando a diminuição disso e pensando na saúde. Então, não é só, né, a parte de cigarro, enfim, e de... Que a gente claramente entende, mas existem outras coisas, né, muito mais amplo. Nós vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo, mas a conversa continua daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural, hoje falando da desaceleração na pauta de sustentabilidade nas empresas, com o Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, e com a Viviane Bauer, sócia da Auditoria BDO Brasil. Outro dia, já recebi aqui o Felipe Faria 2 vezes do Green Building Council para falar da certificação que é dada aos edifícios, às construções, principalmente comerciais, que são sustentáveis. Então, uma vez você ganhou aquele selo, ponto para você, as empresas têm buscado muitas vezes esses locais para trabalhar e aí já ter tudo incluso, né, digamos, parte do que ela gostaria de ter como sustentabilidade na empresa, incluso já na estrutura do prédio. E ele falou de forma muito positiva, que vinha crescendo e tudo mais. Aí, de repente, a gente tem a ideia de que talvez não esteja não só crescendo, mas tem um retrocesso, Viviane. Tem um estudo que vocês fizeram que dá conta disso? Quer dizer, do nosso tem estudo, pontos positivos, mas nem tanto? Nem tanto, né? O nosso estudo é o 6º estudo que nós realizamos com 130 empresas esse ano e demonstra realmente um certo retrocesso no cuidado que as empresas têm com a área de sustentabilidade. Então, não necessariamente é que essas iniciativas como construção de edifícios sustentáveis, elas estão diminuindo, mas elas estão caminhando num ritmo mais lento e o departamento, a estrutura de sustentabilidade das empresas está encolhendo. Então, a gente percebe essa diminuição nesse sentido. Eu quero falar desse retrocesso, só faltou fazer uma pergunta. Existe uma certificação para a empresa ser sustentável nesse nível? Eu citei o Felipe Faria por causa da certificação do prédio. Mas a empresa ser sustentável, existe uma certificação? Existem certificações para temas específicos, você citou o Green Building, assim como existe uma certificação para produtos de origem florestal não madeireira, que é o selo FSC, por exemplo, a indústria de papel utiliza longamente. Existem alguns selos específicos e existe hoje no âmbito da ISO, que é o Organismo Internacional de Certificações, uma norma chamada ISO 26000, que diz respeito às práticas de responsabilidade social. Então, olha a empresa de uma maneira mais global, a sua relação com os seus stakeholders, com sua cadeia de valor, fornecedores, clientes. Então, ela olha de maneira mais abrangente. E hoje é uma certificação que é chamada pela ISO de autodeclaração. Não existe uma terceira parte que certifica aquela empresa dizendo você é um... Então, a empresa se autodeclara, obviamente, seguindo um conjunto de critérios. Agora, ela ganha alguma coisa para isso? Eu estou querendo chegar nos pontos positivos para dizer porque de acho que está desacelerando, mas ela, ao se autodenominar ou conseguir essa certificação e declarar ao público, olha, eu sou super sustentável, ela tem facilidade de crédito ou ela só tem uma boa visão, um bom marketing para o público? O marketing interno e externo, ele é favorecido, né? Querendo ou não, isso acaba dando credibilidade à empresa. Mas, muitas vezes, ela consegue ter um retorno mais palpável. Como o Paulo mencionou, na questão da Bolsa mesmo, que existe esse índice de empresas sustentáveis. Tem alguns fornecedores e bancos que eles olham para essa questão. Então, se a empresa ela tem indicadores de sustentabilidade, eles são avaliados e isso é levado em consideração no empréstimo, no investimento. Existem fundos de investimento específicos que também olham para essas questões. Então, indiretamente, tem essas relações do mercado interno e externo, mas também podem ter algumas medidas mais diretas. Você ia falar alguma coisa, Paulo? Sim, é justamente esse ponto que a Viviane menciona, que é
o impacto dessas certificações nas relações comerciais, né? Em muitas situações, isso é critério para fazer ou não fazer negócio, né? Então, principalmente nas relações B2B, empresas com empresas, a empresa cliente coloca muitas vezes critérios de compras e nesses critérios exige dos seus fornecedores possuir determinadas certificações. Hoje, uma empresa do setor de papel e celulose, por exemplo, já não exporta se não tiver uma certificação FSC. Então, a entrada em determinados mercados hoje passa a ser regulada por ter ou não ter essa certificação, se torna uma barreira não tarifária, né? Agora, a Viviane traz essa impressão, essa sensação de que temos um retrocesso, uma desaceleração do engajamento com relação à sustentabilidade. Você também tem essa percepção? Eu diria que a gente precisa olhar isso numa escala um pouquinho mais ampla e não especificamente concentrada na atual crise que vivemos no Brasil, até porque nós estamos falando do Brasil inserido numa economia globalizada. Sim, sim. Eu diria que não exatamente um retrocesso, mas o que se observa é um processo de mudança numa velocidade, numa escala menor do que a realidade exige. Então, de que realidade eu estou falando? De fato, nós estamos frente à urgente e necessária transição para uma economia da qual as empresas fazem parte, né? Que respeite recursos finitos nesse planeta e que leve em conta a imperiosa necessidade de redução das desigualdades sociais. Nesse sentido, nós, sociedade contemporânea, nós, setor empresarial, nós, empresas, não temos feito as mudanças na velocidade, na escala necessária, o que dá para todos a sensação de retrocesso. Mas é como se a gente estivesse olhando um corredor, perseguindo um alvo, só que esse alvo não é estático, esse alvo está em movimento constante, né? E, de fato, essa velocidade, essa escala não está respondendo. Se a gente olhar assim, para grandes momentos, né, nessa sociedade, vamos falar aí dos últimos 50, 60 anos. Você citou Rio 92, Rio mais 20, né? Antes dela tivemos Rio 92, que foi um grande marco. E agora, no mês de junho, comemoramos 25 anos da Rio 92, né? Então, um marco importante. A Rio 92 faz parte de um processo, ela foi um evento e precisa ser vista como parte de um processo, não de um evento. Que evento é esse? Que processo é esse? Até os anos 60, a nossa sociedade olhava para a fumaça e via ali sinal de progresso. Sim. Nós respondemos a isso, aos acidentes, à poluição, a tudo que foi decorrente dessa ideia de que fumaça era sinal de progresso, com muito controle, com muita regulação, com manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Precisamos exercer controle para reduzir poluição, reduzir impacto. Uma consequência disso foi começarmos a perceber que poluição, lixo, resíduo significam desperdícios. Precisaríamos, então, evitá-los. Esse foi um outro grande momento desse movimento que perdurou até os anos 90, falando em escala global. Em alguns países, em timing um pouco diferente, em intensidade um pouco diferente, mas esse foi o marco. Dos anos 2000 para cá, e nós estamos falando aí de cerca de 20 anos... Então, pera lá, 2 anos 2000 para lá, fica no 2000, okay. Porque a gente volta, porque 2 anos 2000 para cá ainda tem tempo. Rápido intervalo, não saia daí. Dos anos 2000 para cá, já volto. Estamos de volta com Capital Natural, hoje falando de retrocesso na pauta de sustentabilidade nas empresas com Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV de São Paulo, e Viviane Bauer, sócia da auditoria BDO Brasil. Retrocesso, um pouco de desaceleração, a gente ainda está definindo isso, mas dos anos 2000 para cá, como Legal. Eu prometi. Dos anos 2000 para cá, como falávamos, no mundo como um todo e no Brasil também se observou nitidamente esse movimento, nós já começamos a ter uma percepção de que as práticas ambientais, sociais, integradas com a dimensão econômica, poderiam sim ser fonte de inovação, ser fonte de vantagens competitivas para as empresas. E começamos a ver coisas muito interessantes acontecendo pelo mundo, no Brasil em particular. Alguns marcos, como empresas lançando linhas de produtos baseadas nos recursos da biodiversidade. Então, temos empresas de cosméticos no Brasil que são referência no mundo nessas práticas. Bancos brasileiros inaugurando produtos financeiros muito inovadores
impactando o setor como um todo a partir da adoção de práticas socioambientais junto com as econômicas na gestão das instituições financeiras, essas coisas trouxeram uma percepção de que tinham fatos novos acontecendo na agenda empresarial. Esses fatos continuam acontecendo, já não são mais tão novidade, já começam a ser incorporados no dia a dia das operações, ficam menos novidadeiros, mas não se dão na escala em que deveriam e na profundidade em que deveriam, o que traz para nós a sensação de retrocesso. Entendi. Nós temos verificado muitas inovações baseadas em questões de sustentabilidade, mas predominantemente inovações que os especialistas chamam de incrementais. Fazer melhor o que já se fazia. Por exemplo, fazer coisas com menos recursos naturais, menos energia, menos água, mas não inovações disruptivas, transformadoras, que são as necessárias para fazer frente ao tamanho do problema que nós enfrentamos do ponto de vista ambiental e social. Deveríamos estar desenvolvendo processos que não usem água, por exemplo, ao invés de apenas reduzir o consumo delas. Sim. Então, nós temos hoje essa necessidade de dar saltos mais disruptivos para que, de fato, a sociedade veja as empresas respondendo aos desafios que são colocados para os negócios no século XXI. Fantástica análise, Paulo. Agora, Viviane, você acha que isso tem muito a ver com a necessidade de investimento para depois se ter o resultado? Fica imaginando aquela pessoa que lá em 92 investiu, hoje ela já tem o resultado e precisaria de ações novas, disruptivas, fantástico. Aquela empresa que vai começar neste momento, talvez não comece porque precisa primeiro investir? Com certeza, o investimento ele é parte do processo. Mas nós percebemos que quando na governança corporativa da empresa existe essa preocupação com a sustentabilidade, é natural que isso permeie toda a organização. E aí todos acabam se preocupando e buscando esse tipo de iniciativa. Quando não é uma coisa da alta administração, realmente ficam iniciativas muito pontuais, projetos individuais que eles acabam não tendo um efeito tão relevante. Então, o investimento ele é importante, mas eu acho que a conscientização da governança, de que a sustentabilidade ela é importante, é uma questão que não tem como ficar adiando mais, é mais importante ainda, porque a partir disso acho que as iniciativas elas vão ser feitas. Agora é interessante, desculpa Paulo, pode falar. Sim, porque a Viviane toca aí num ponto bastante crucial, quando traz essa discussão de governança aqui para a nossa agenda de sustentabilidade. E sim, essa é uma grande questão que faz ou não a mudança acontecer numa velocidade maior ou menor, e está presente tanto na grande empresa quanto na micro e pequena. Quando falamos de governança, estamos falando dos processos de tomada de decisão, e hoje, qual é a grande conquista? É empresas se darem conta cada vez mais que sustentabilidade pode destruir ou criar valor para a companhia. Grandes corporações se dão conta disso e cada vez mais incluem o tema nas suas tomadas de decisão via os seus mecanismos de governança e também as micro e pequenas empresas. Então, quando você fala uma empresa que lá atrás não começou e vai começar agora, muitas micro e pequenas empresas já estão surgindo posicionadas nesse novo mundo. E são essas que estão trazendo as chamadas inovações disruptivas. Tem muito mais flexibilidade para tomar decisão, tem menos apego ao que sempre deu certo no passado, como é o caso das grandes. Ela não precisa transformar, ela já implementa, Exatamente. Ela já nasce daquela forma. Exatamente. É muito mais fácil para uma canoa fazer uma manobra do que para um transatlântico, Então, as pequenas têm dado sinais muito interessantes de inovações disruptivas e aí vocês trazem de novo um tema também relevante, além da governança, que é o acesso a capital, A empresa vai precisar de recursos para fazer essa adequação. Hoje se observa movimentos muito interessantes ocorrendo do lado dos fluxos financeiros. Nós temos feito estudos no nosso centro, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da GV, sobre os fluxos financeiros para a nova economia. E temos visto coisas muito importantes acontecendo. Exemplo, no famoso Acordo de Paris, na Conferência do Clima que se deu em Paris no final de 2015. Eu participei dessa conferência e uma das coisas mais significativas que vi ocorrendo lá. Os grandes fundos de investimento, os investidores institucionais, apresentando suas estratégias de descarbonização do seu portfólio. O que é isso? O que eles estão fazendo
para tirar os combustíveis fósseis dos seus investimentos, das suas carteiras. Até pouco tempo atrás, eles tinham que se justificar do porquê estavam fazendo investimentos nas energias renováveis. Hoje precisam se justificar do porquê continuam com dinheiro na velha economia, na economia marrom, na economia baseada em combustíveis fósseis. Essa é uma mensagem muito importante para a sociedade. Então, nós estamos falando de fluxos financeiros de alto volume, se direcionando para onde existe o quê? Menor risco. Não necessariamente uma consciência ambiental ampliada, mas a percepção de que os temas da sustentabilidade podem destruir o valor dos portfólios de investimento. Olha, o programa de hoje vai ficar por aqui, mas a gente vai continuar essa conversa na semana que vem. Por hora, eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o Paulo Branco, vice-coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo, e a Viviane Bauer, sócia da auditoria BDO Brasil. Continue conosco na nossa página no Facebook, reveja os nossos vídeos no portal band.com.br ou no YouTube, na página do programa Capital Natural. Mande seus comentários. Eu sou a Marina Machado, espero você na semana que vem, porque a gente continua nessa conversa. Tchau!